A primeira coisa que eu pensava, assim, era uma coisa banal, a primeira coisa que eu pensava era comer um pão com mortadela, sabe? E era uma coisa assim que era banal pra mim, mas na hora, assim, foi maravilhoso, sabe? Foi maravilhoso. Eu comia, assim, com gosto, assim, como se fosse a melhor coisa do mundo, assim. Eu era totalmente da noite, assim, eu saía, às vezes eu acabava até dormindo em praça, dormia na rua, às vezes bebia um pouquinho e acabava ficando com medo de voltar pra casa e ficava pela rua mesmo, até a casa de amigos, qualquer coisa, e dando preocupações pros meus pais, né? Tudo que ele queria, até mesmo popícia, que ele queria, fui lá, assinei. Eu não falava não, entendeu? Deixa ele. Educado. A educação, graças a Deus, veio de berço, né? Que a gente teve um tipo de educação e procurou passar para os filhos. Juliana era uma criança quieta, triste, até diferente dos outros. Era bem família, bem caseiro. Na escola eu jogava bola, mas eu jogava pouco. Meu negócio era ficar no computador jogando RPG. Eu descobri que eu tava doente porque eu comecei a sentir dores físicas, mas o ápice mesmo, assim, foi um dia quando eu tava com meus amigos em casa. Logo que eles foram embora, eu sentei no sofá e comecei a sentir as paralisia facial, assim. Daí eu vi que realmente tinha alguma coisa errada ali. Começou sendo engraçado isso. Foi crescendo uma bolinha no meu pescoço. Aí essa bolinha, meus amigos estavam reparando e eu nem reparava. Por mim, era qualquer coisa. Aí depois fui consultar um oncologista, fui lá pro Grendac. Foi quando de lá eu já recebi já a notícia de que eu tava com linfoma de Hodgkin, que é o tipo de câncer. Descobriu a notícia, na verdade, eu fui a primeira a saber, segurei as pontas sozinha, esperando orientação de um profissional para saber qual seria a atitude mais correta para passar para ele. Não, você imagina um pai com um filho de 17 anos receber uma notícia dessa. Você deu um tapa na cara. Ele abaixou, debruçou no meu ombro e falou: opa, para, aqui não tem cabeça baixa não, você tem que olhar pra frente. Se olhar pro chão, você vai bater a cabeça em poste aí. Tem que olhar pra frente, pra ver onde você tá andando. Nada de baixar a cabeça. Nossa, quando eu descobri que eu tava doente, que eu sabia que ia ter que deixar muita coisa de lado, foi horrível, sabe? Eu conheci o Ricardo, eu tinha uns 14 anos. Eu fui namorar com o Ricardo depois que ele teve, né, o câncer. Na hora que a médica ligou pro Ricardo, pra saber se era leucemia, se era câncer, o que era, esse menino começou a desaguar, começou a chorar. Eu não podia chorar, porque se eu chorasse, eu não tava dando apoio pra ele. A gente sempre ficou do lado dele, né? Eu pelo menos conversava com ele todo dia, quando a gente ficou sabendo da doença. Então ele passou a não ir mais na escola, mas eu passava aqui na casa dele todo dia, ou sempre que dava, eu trazia mais alguém aqui pra conversar com ele, né? Um dia, de repente, veio uns 15 amigos aqui, assim, que eu achei muito legal. Todos meus amigos vieram aqui. Depois disso, começa a dar muito mais valor, né, pra uma amizade. Logo quando o Ricardo tava na casa dele, depois que ele levou as primeiras quimioterapias, tudo, olha, era chocante de ver, era chocante. Tinha pessoas que olhavam: o que tem? Aquele tapa-olho, sonda pro nariz, careca, desmaiando no meio da rua. É uma coisa estranha, não é? Só que não arredei pé, não. Ele nunca caiu no chão, perto de mim, não. Quando ele me assava de cair, eu tava ali, ó. E também teve no Ano Novo, assim, que acho que foi a coisa mais marcante, assim, da minha vida. Que eu adoro ver fogos de artifício, eu adoro ver o final de ano, assim, é uma coisa linda, sabe? Eu sou apaixonado por isso. E eu tava assistindo a televisão, novamente sozinho com meu pai. Daí eu comecei a ver os fogos pela televisão e eu queria ir lá fora ver os fogos, eu não podia, eu não tava com condições de levantar da cama.
E daí eu falei pro meu pai, eu quero ir lá fora ver os fogos, quero ir lá fora ver os fogos. O pai falou, ele falou, vamos lá comigo, só que não conseguia levantar realmente, sabe? E ele foi lá fora, ele começou a contar pra mim, começou a narrar os fogos pra mim. E ele falava, agora tem um fogos verde, de bola, agora tem um monte de rojão e tudo mais. Daí ele começou a falar pra mim, cara, ele sabia que eu gostava. Ele começou a contar pra mim as coisas assim, foi marcante, cara. Meu pai, acho que naquele momento ali eu senti que eu tinha o melhor pai do mundo, sabe? Ele era o cara pra mim, ele era o cara. Eu cheguei em casa, tinha uma carta em cima da minha cama, assim, escrita assim, nas palavras parecia uma criança falando pra mim, né? Falando que a gente ia matar esses bichinhos, fica tranquilo, com fé a gente consegue tudo isso, eu amo muito você. Assim, eu já tava com muita força de vontade, assim, de curar, né? De conseguir a cura. Essa carta foi o que me ajudou mais ainda, porque eu falei, minha família tá comigo. Meu filho chegou pra mim, pai, posso comer comida com sal? Eu fazia a comida dele e comia junto, pra animar ele. Ainda eu escolhi da quimioterapia, né? Se eu queria ficar o Natal sem sal ou o Réveillon. Aí no Natal, aquela ceia bonita, aquela mesa cheia de comida lá, e a minha comida separada. Era praticamente a mesma coisa, só que não tinha sal. Então, todo mundo comendo com gosto, comendo bastante, e você comendo aquela comida sem sal, né? Chegou um momento que eu comecei a ficar melhor, eu comecei a engordar, comecei a andar de novo, dar umas voltas. E eu comecei dando voltas no quarteirão, que era maravilhoso sair da minha casa e dar voltas no quarteirão, era a coisa que eu gostava mais de fazer naquele momento. Minha primeira semana que liberou o sal, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para todos os meus irmãos, para assim, ó, vamos num rodízio de pizza, porque eu quero comer pizza, eu quero comer qualquer coisa. E o dia que o médico liberou pra comer alguma coisa, eu falei, filho, fala pra mim o que você quer comer, eu vou buscar onde for. Ele falou, pai, quero pão com mortadela. E era uma coisa assim que era banal pra mim, mas na hora assim foi maravilhoso, sabe? Foi maravilhoso. Eu comia assim com gosto, assim, como se fosse a melhor coisa do mundo, assim. Foi muito bom aquele momento, foi muito bom mesmo. Me libertei.